assim, sabe? O pessoal começa a entrar em estágio de hibernação e torpor. A gente acha que é calor humano, né? O pessoal vem encostando assim do lado da gente, fala que legal, acho que o povo é tão carinhoso. Carinhoso nada, é sono mesmo. O povo está quase dormindo ali, pode acordar, dá uma chacoalhada, falei, está na hora de acordar, presta atenção na palestra aí. O que aconteceria com os animais? Animais com uma temperatura fria do local, escuro, dentro dos animais que nós conhecemos, animais da terra, praticamente eles passariam por estágios de hibernação. As aves geralmente por estágios de torpor. O que é interessante dentro da área de hibernação, que os estudos feitos em animais, é que eles têm condição de hibernar por 18 meses. Esse povo ficou na arca apenas 13. Tinha mais 5 meses para a continuidade da coisa. E na hibernação é fantástico. Você pega, por exemplo, um urso. O batimento cardíaco de um urso é em média de 30 a 50 batidas cardíacas por minuto. Então ele bate tum, tum, tum. Quando o negócio está hibernando, o batimento cardíaco cai de 3 a 5 batidas por minuto. Já pensou? Tum. Morreu. Tum. Ressuscitou. O negócio é doido. Você vai ter que chacoalhar o bicho, não chacoalha, deixa ele hibernando, deixa quieto. Mas só para você ter uma ideia, a hibernação e o torpor produzem 3 efeitos muito interessantes, estão ali embaixo. Primeiro, praticamente não haveria necessidade de alimentação. Os animais, quando hibernam ou quando estão em estágios de torpor, não se alimentam. Segundo, poucos resíduos biológicos, o que é exatamente o que vocês estão pensando. É o número 1 e o número 2. Não tinha problema ali, a bicharada estava dormindo, todo mundo sossegado, não tinha vazamento, coisas desse jeito, tudo tranquilo, sossegadinhos ali. O número 3 também é um processo lento de desenvolvimento. Ou seja, a coisa iria bem devagar. Daria para ter todos os animais na arca, os tipos básicos, sem nenhum problema. Daria para mantê-los vivos durante todo o tempo, cientificamente falando, sem nenhum problema. Mas as pessoas falam, mas espera aí, mas e depois que eles saíram do dilúvio? Como é que fica o negócio? Porque olha a variedade que a gente tem. Então os dinossauros morreram ali? Não. Após o dilúvio, o que nós tínhamos é uma retomada da diversidade novamente. Como vocês podem ver ali, os cães. Antes do dilúvio, você já tinha uma variedade. Após o dilúvio, aquela variedade iria novamente aparecer. O pessoal fala, mas como? Através do processo conhecido por criacionistas e evolucionistas, que é o processo da microevolução. Uma tremenda variedade de novo. É o que nós veríamos, por exemplo, com toda essa rapaziada aí de trás. Eu coloquei os gatos, porque o Heródoto está falando muito de namoro, esse tipo de coisa. Tinha uns gatos aí para vocês pensarem a respeito. Uns gatos e umas gatas também. O contexto que a gente tem é que, cientificamente falando, não haveria nenhum problema para Noé cuidar de todos esses animais, colocá-los na arca, mantê-los vivos pelo espaço de aproximadamente 13 meses e depois para que eles saíssem da arca. 2 palavrinhas finais. Primeiro, muitas pessoas têm falado assim, não, mas a arca de Noé está numa montanha, então como é que os animais desceram da montanha? Nós cremos que muito dessa montanha já passou por um processo muito interessante, que é o que nós chamamos de vulcanismo, o que teria mudado radicalmente a sua estrutura. Ou seja, a arca não está no topo do Ararat, a arca encontra-se da metade para baixo. E o pessoal fala, mas então por que não sobe? É só metade? É que para chegar nessa metade você tem que dar a volta pelo outro lado. Você tem que subir um lado inteiro, chegar lá em cima e descer do outro lado, metade da montanha ainda, para chegar aonde a arca se encontra, segundo os relatos que nós temos. Na época, o posicionamento da arca era algo tranquilo para descer. Não seria um problema sério, simplesmente deixa esses animais saindo dali. Um outro negócio que é interessante a respeito disso, que muitas pessoas fazem uma confusão muito grande, é justamente a respeito de como esses animais sobreviveriam. Eu não creio que a princípio eles já saíram correndo e foram embora.
Dê uma olhadinha que interessante em Gênesis capítulo 9. Deus fala algo muito interessante ali com Noé. Deus trata de uma forma bem específica, dizendo o seguinte para Noé. Verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei